Bom, a gente está aqui hoje lançando nosso podcast. Eu sou a doutora Laís, eu sou médica ginecologista, tenho pós-graduação em nutrologia, obesidade e emagrecimento e endocrinologia ginecológica, então eu faço toda a parte de saúde integral da mulher. E o primeiro episódio que a gente vai falar hoje é sobre uma pessoa muito especial pela qual eu fiz tudo o que eu fiz. Então, é a minha mãe que está aqui comigo hoje para contar um pouquinho da história dela, do sofrimento, da peleja que ela passou e sobre o porquê que eu decidi mexer tanto com hormônios. Então, hoje eu já estou engajando o meu mestrado na USP, na parte de reposição hormonal e saúde feminina, né? Saúde da mulher na menopausa. E tudo isso que eu fiz foi por causa dela, no final das contas, e para melhorar a saúde dela. Então, a gente vai compartilhar, né, a trajetória pessoal da minha mames, a história da perda precoce dos hormônios, todas as consequências que essa perda de hormônios teve para o corpo e para a vida dela, para a qualidade de vida. E aí a gente conseguiu, ao longo do tempo, reconstruir a saúde dela, mas ela precisou eu me formar. Precisou esperar um tiquinho até eu me formar e conseguir adquirir todo o conhecimento para conseguir ajeitar tudo que eu precisava ajeitar de forma global. Então, vamos lá. Essa é a minha mãe. Se apresente, por favor. Oi, eu sou Verônica, né? E só tenho a agradecer a filha que tenho e a profissional que me acompanha também. Beleza, mames. Melhorou muito minha vida. Me conta aí como era a tua vida pós-cirurgia. Conta aí primeiro como foi que a senhora acabou indo parar na cirurgia. Conta um pouquinho dessa história. Eu tinha mioma. Fui diagnosticada com mioma e por isso que eu sangrava tanto no período menstrual. E ficava com anemia, parava, né? Tinha anemia. Então, foi indicado retirar o útero. E eu tinha recém-chegado em Natal, não tinha muito conhecimento. E a minha ginecologista não fazia cirurgia. E, de repente, me caiu um cirurgião. E eu me internei e saí do hospital com esterectomizada totalmente. Sem útero, sem ovário. E a justificativa foi que eu tinha um cisto muito grande nos ovários. Ele disse até que era do tamanho de uma laranja. E que se não fosse retirado, logo em breve eu teria que fazer outra cirurgia. Para retirar os ovários que iam ficar. Para retirar os ovários, que iam ficar com cisto. Uhum. E fui para casa normal, fiquei com 40 dias. Fui a ginecologista, né? Tipo um retorno. E foi aqui que descobriram que eu não estava fazendo a reposição que deveria ter sido feita assim que tivesse retirado os ovários. Era para ter saído do hospital já usando hormônio. Já e usando aí não hormônio. passaram. E disseram que não podia mais tomar. Devido a esse período de, acho que foi 40, 50 dias, era impossível recomeçar a tomar os hormônios. Os hormônios, porque tem alguma coisa a ver com a parte cardio. Do coração, era perigoso para o coração. Se tomasse o hormônio depois de 40 dias. Não podia. Certo. E daí, logo, acho que uns 10 dias depois, eu já comecei a me sentir, tipo, prostrada, né? Só que eu achava que era por causa da cirurgia, que estava fraca. Dificuldade de me animar, de fazer as tarefas mesmo de casa. Eu ficou sempre meio deprimida, né? Deprimida. Triste, assim, tipo uma melancolia. Conta a história das panelas. E eu sempre cozinhei, né? Eu sempre gostei de fazer a comida da gente. E eu ficava, preciso levantar para cozinhar. Aí ia lá no fogão, colocava água para ferver e voltava. Eu disse, não, vou ter que levantar, porque se eu botar água para ferver, eu vou ter que levantar daqui a pouco, senão a água vai secar. Aí começava, botava o arroz lá na panela, voltava, me deitava. Aí não, tenho que me levantar, senão vai queimar. Esse era o meu estímulo para não ficar deitada. Porque se não tivesse alguma coisa que me puxasse da cama, eu passava ali dia e noite, virava o dia e a noite.
Esse foi o pior sintoma, que eu acho que a senhora sempre fala dele, né? Foi. Que foi assim, os sintomas de depressivos mesmo, Foi. de desânimo e tudo mais. Foi. E depois o ganho de peso, né? Que a senhora não tinha parado para pensar, mas a gente conversou. A senhora deve ter ganhado aí uns 15 quilos em um ano. Isso, foi. Ganhou bastante Bastante peso. peso. E os calorões a senhora acabou sentindo um pouquinho depois, né? Também. Um pouquinho depois, acho que uns 6 meses, 8, eu comecei a sentir os calorões. Mas também ele não atrapalhava. Atrapalhava, mãe, que a senhora falava que se cobria. Era, jogava mesmo. Jogava os lençóis, abria a janela. Aí o marido reclamava, tá ventando muito, tô com frio. Se cobria, fecha a janela, abre a janela. E dormir que é bom nada. Nada. A noite todinha. Era. Essa é uma queixa bem comum das mulheres no consultório, essa história de menina, não dorme nem eu nem o marido, porque descobre, fica molhada de suor durante a noite. Muito molhada de suor. Não é? Ficava um sair, depois o suor esfriava e esfria o corpo. Aí acalma um pouquinho, daqui a pouco começa de novo. Ô mãe, socialmente, tu achava ruim quando vinha esse calorão assim na frente de alguém? Tu ficava horrível. Tu ficava constrangida? Muito constrangida. Vai falar com uma pessoa tá molhada. Aquele suor molhado mesmo. Ah, meu Deus, eu acho muito curioso. A pele bem molhada. E vermelha. E vermelha. Ficava com vontade de sair correndo para se esconder. Tá certo. Aí depois, assim, falando um pouquinho da parte de saúde mesmo, a senhora acabou ganhando muito peso. Estourou a ferritina, então a senhora chegou quase à beira de fazer uma sangria por causa do ferro no fígado. Era uma coisa incontrolável, essa parte hepática, das taxas. Foram muitos médicos, né? Foi. A GGT também tem essas medições, né? Tem a TGO e a TGP e a GGT, que são as enzimas do fígado. Pronto, era tudo alterada. A ferritina lá em cima. Eu lembro que dava assim, 500 e tanto, era quase, ficava assim, mais um pouquinho tem que fazer a sangria, mais um pouquinho tem que fazer a sangria. Aí a senhora cortava ferro, não comia fígado, não comia miúdo, que a gente gosta bastante, cuscuz, né? De moela. Meu querido cuscuz. O querido cuscuz ficou de lado. E o que mais de taxas que tinha alterado? O colesterol? Gordura no fígado. Ah, é verdade. A senhora tinha esteatose hepática. Esteatose Grau hepática. 2, moderada. 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 E osteoporose. Tudo errado. E osteoporose. Chegou a osteoporose ou ficou só com osteopenia? Ficou com osteopenia. Osteopenia. Já no limite. Osteoporose, era. Então, a senhora fez essa cirurgia que tirou os ovários com 37 anos, 37, mais ou menos. foi. Então, mãe entrou na menopausa com 37 anos e ficou sem reposição hormonal por quase 10 anos. Então, quando foi com 46, mais ou menos, a senhora começou a fazer a reposição hormonal. Faltava um ano só para não poder mais. Eu já vou falar sobre isso com vocês. Beleza. Eu ia te perguntar... E Laís sempre foi curiosa com isso, achando que... Sempre procurava, né? Era investigar que não podia ficar assim, que não podia ficar assim. E, na época, tu era estudante de odontologia. Eu sou formada em odontologia e só depois foi que eu fui fazer medicina. E eu via que a qualidade de vida da senhora era muito ruim. Era muito... E a senhora tinha alteração de humor também, não tinha? Tinha. Tipo assim, uma hora estava muito triste, outra hora estava querendo matar alguém. Não era? É desse jeito. Ô, mãe, me conta da tua coluna. Eu sentia muita dor. E nas articulações? Nas mãos, né? Se eu tivesse com um prato, se fosse pegar um prato, eu tinha que pegar com as duas mãos. Não fazia isso aqui, não tinha sustentação. E na lombar também. E a gente morava, na época que a gente morava em Campina, era muito frio. Quando eu ia a Campina, era muito frio e parece que piorava. Campina é Campina Grande, gente. Campina a gente Grande. Paraibana. Nós somos paraibanas e hoje minha mãe mora em Natal, no Rio Grande do Norte. Eu acabei vindo parar em São Paulo para fazer residência e as outras coisas. Mas eu lembro que a senhora dizia que se virasse de noite... De manhã, quando eu me acordava de manhã, se eu me virasse e não sentisse dor, aí eu... Morreu. Que houve? Já fui. Parti. Acordar sem dor não existia, não. Era. Eu lembro que a senhora reclamava muito de dores articulares, que também são um sintoma da menopausa bem importante. A senhora ficava... Joelho. Tomando magnésio. Eu me lembro que a senhora descobriu... Não era uma aguinha com magnésio? Era acho que era o cloreto, não era? Cloreto de magnésio. Para ver se melhorava essas dores articulares. Eu comprava o pó e diluía. E melhorou e tomava assim, um copinho. Mascarou um pouquinho, né? Mas não resolveu, não. Era joelho, lombar
e as mãos. É. Aí a senhora tem o quê? 2 ou 3 hérnias de disco? 2. Manhã tem 2 hérnias de disco na lombar. E, assim, a hérnia de disco, ela tem uma questão muito importante da fragilidade muscular. Então, tem alguns músculos que passam ao longo da nossa espinha que não permitem que esse disco ele extravase. A hérnia de disco, o disco é assim, bonitinho, redondinho, homogêneo. E aí é como se ele esmagasse o disco e ele extravasasse pelas laterais. Então, quando a gente tem a musculatura lateral bem fortalecida, esse músculo ele não extravasa, o disco ele não extravasa para as laterais. É tanto que um dos tratamentos um dos pilares que tratam a hérnia de disco é o fortalecimento muscular. Então, manhã não tinha músculo. Então, ela ficou com muita gordura, muita obesidade visceral, a barriga era bem grande, né? E ela tinha pouco músculo. Eu era atleta, quando eu era jovem eu nadava. Era. E essa, assim, foi só depois da menopausa? Foi só desmanchando, acabando. Desmanchando, na verdade, derretendo. Acabou os músculos, acabou os ossos. E os ossos frágeis, qualquer coisa eu me quebrava. Quebrava é um dedo. verdade, a senhora teve umas Virava fraturas. o pé, quebrava o pé esquerdo, virava o pé direito, quebrava o pé direito. E eu sempre tive... Eu nunca não ando de salto porque eu tenho, tipo... um desvio na perna, não sei o quê, que é muito fácil virar o pé. Uhum. Então, eu sempre estava quebrando tornozelo, punho. A senhora, acho que a senhora, o total teve o quê? 3 fraturas, não foi? 3 ou 4? Que a senhora quebrou... Dos dedinhos eu nem conto. Não, essas aí, mas de... O tornozelo 2, punho 1. Foram 3 fraturas de fragilidade. Foi. Aí a senhora começou até a tomar um remédio, não foi? Que a senhora tomava, que é o alendronato. Que a senhora tomava para os ossos. Era. Beleza. Aí conta, a senhora foi na doutora... Acho que foi o quê? Doutora Tessia? Doutora Tessia. Inclusive, muito obrigada se a doutora Tessia de Natal acabar escutando nosso podcast. Eu agradeço ter iniciado aí os cuidados com a minha mama. Laís descobriu que Laís estudava na época, ela estava na UFRN. E a doutora Tessia era professora lá. E a gente descobriu e fomos lá. Aí ela indicou o gel, O estrogel. O estrogel. Usei bastante tempo, melhorou bastante. Aí depois foi descontinuado. Aí eu passei a usar o System. System era o Estradote, que agora não tem mais, que é como se fosse primo do System. Uhum. Como manhã não tem útero, a reposição hormonal dela foi feita só com estrogênio. Então, toda vez que a gente vai fazer reposição hormonal, a gente tem que pensar em 3 hormônios principais que o ovário produz. O estrogênio, que é o responsável pelo bem-estar, pela qualidade do cabelo, a qualidade da pele, a lubrificação vaginal, a manutenção da musculatura, a redução da barriga, que depois da menopausa a barriga só faz crescer. Então, isso tudo é o estrogênio que faz. A progesterona já vem de progestar, progestação. Então, é um hormônio que é mais do útero. Então, toda vez que a gente faz estrogênio e a mulher tem útero, a gente tem que usar progesterona para proteger esse útero do estímulo do estrogênio. E tem a testosterona, que é o hormônio da vitalidade, da libido, do músculo. Então, a gente sempre tem que pensar quais são os sintomas da mulher e o que é que ela está precisando. Afinal das contas, a senhora estava precisando de todos, menos da progesterona, porque a senhora não tinha útero. Então, Sim. A reposição hormonal da senhora foi iniciada só com estrogênio. E aí, o peso não baixava, né? Não baixava o peso. O peso foi uma luta. Podia ficar em jejum o dia todo. Eu sempre procurei fazer o jejum intermitente. Era uma tentativa também. De manter o peso. Mas era muito difícil perder meio quilo. E para ganhar 2? Para ganhar 2. Bem facinho. Aí ia caminhar, o joelho não aguentava. Determinados exercícios na academia, a coluna piorava. Sua mãe só vivia torta da coluna, arrastando a perna. Eu lembro que tinha uma irradiação de uma dor do ciático para a perna, não era? Doía pra caramba. Como se tivesse a perna amarrada e a circulação tivesse presa. Bom, acho que deu para entender um panorama geral. A incontinência urinária também. É verdade, isso é importante. Conta um pouquinho como era. Os escapes. Espirrava. Espirrava,
escapava um pouquinho de xixi. Isso, Pegava um peso, escapava um pouquinho de xixi. Sorria, escapava um pouquinho de xixi. era, só vivia de protetor diário. Isso é bem ruim, porque quando a gente usa protetor diário, abafa, né, a região íntima e pode predispor a infecções, Gardnerella, candidíase, vaginose. Então, não é legal a gente ficar usando protetor diário, mas aí também ficar com a calcinha úmida de xixi também não é uma Não dá coisa... certo. Também é ruim. Melhorou depois da reposição? Melhorou. E a senhora fez um tratamento também com uma cadeira, Foi. né? Uma cadeira que estimula eu vou falar A sobre pelve. a pelve, exatamente. Ela é um trabalho de fortalecimento de pelve. É uma cadeira que você senta e ela tem um campo que ela fica estimulando as contrações da pelve e ajuda no fortalecimento do assoalho pélvico. É como se fosse uma fisioterapia. E aí você senta nessa cadeira, fica um pouquinho, e aí a senhora melhorou bastante Melhorei também. bastante. A senhora fez laser vaginal? Não. Laser vaginal também é uma boa opção para quem tem incontinência urinária e quem tem flacidez vaginal, porque fica meio flácida, né? Quem tem ressecamento vaginal, então também é uma excelente opção também fazer laser. Eu acho que eu devo estar fazendo o curso de laser esse ano também, inclusive, para ampliar os tratamentos aí das queridinhas da menopausa. Beleza, eu ia te perguntar, depois aí eu acabei formando em medicina, aí a senhora já estava fazendo a reposição hormonal. Me conta um pouquinho sobre o que a senhora achou dos implantes hormonais, porque eu sempre fui muito curiosa dessa medicina criticada, que as pessoas tanto criticam, e eu comecei a ver no meio médico que algumas pessoas não gostam de estudar. E elas repetem muito o que elas escutam, os médicos. Então, se tem um médico que é importante e diz uma coisa, a pessoa diz, eita, aquilo ali é verdade, sem procurar cientificamente se aquilo é uma verdade ou não. E como eu sempre fui muito curiosa, eu sempre gostei muito de estudar, eu ficava procurando. Então, todo mundo falava que não tinha evidência científica para implante. Eu fui lá e procurei. Tem diversos estudos, inclusive os implantes, eles são aprovados pela União Europeia para tratamento de reposição hormonal. Inclusive, tem fórmulas patenteadas, então, que a gente consegue comprar e fazer lá fora, né? Aqui não tem. No Brasil, a gente só consegue fazer implante aqui no Brasil se for manipulado. Mas a verdade é que existem diversos trabalhos já científicos para a gente conseguir fazer implantes hormonais. E eu acabei fazendo na minha mãe, de tanto que eu confio. Então, os pacientes às vezes chegam assim, doutora, mas esse negócio do chip funciona mesmo? Eu digo, poxa, eu faço na minha mãe. Então, eu devo confiar. E aí, me conta o que é que tu achou de diferença da reposição hormonal tradicional para a reposição hormonal com implante. O que é que a senhora achou que é melhor ou pior? Acho que já estou com o terceiro, né? Já, com o terceiro. 18 meses, né? De 6 meses? 18 meses. 18 meses. Então, há 18 meses atrás, eu usava o gel. O estrogênio, né? E o gel de testosterona. Isso. Eu usava um medicamento para incontinência, Fenazic, para incontinência. Cálcio. Creatina, vitaminas, né? Eu usava os 7 medicamentos, não estou lembrando quais eram. Eram dois hormônios, estrogênio, testosterona, o Fenazic, Cálcio. o cálcio, o outro que a senhora usava para os ossos também, para não avançar a osteoporose. Que era de 3 em 3 meses, né? Isso, que aí já vai 5. Tinha mais 2, eu não estou lembrada. E depois do implante, eu não uso mais nenhum desses. É um milagre. É um milagre da só o ciência. implante. E o suplemento, né? Melhorou a incontinência. Melhorou bastante. É tanto que, da última vez, eu acho que atrasamos, né, o implante. Foi, um pouquinho. 1 mês e pouco. Já começou o escape de urina. Pra aí. Com relação à academia, a senhora achou que melhorou alguma coisa depois que a gente colocou o implante de testosterona? Melhorou. As dores sumiram.
Eu mudei o orientador da academia, né? Mudei de academia, né? Ficou bem direcionado e juntou com o implante. Melhorou a força, a disposição, as dores sumiram. Nem nas articulações, nem na coluna, nem nada. Não. E com relação à osteoporose, a gente conseguiu deixar de osteopenia para nada. Hoje Foi. A senhora não está mais com osteopenia. Inclusive, a gente descontinuou aquela medicação que a senhora toma de 3 em 3 meses, que é o alendronato. Fui fazer você pediu a imagem do fígado, do abdômen total. Né? Aí o médico, tá tudo bem. Aí eu, doutor, eu tenho esteatose hepática. Ele, não tem mais. Aí olhou de novo, não tem mais. Melhorou a esteatose hepática, Acabou. Melhorou a ferritina. Acabou a ferritina normal. Enzimas do fígado todas normais. Aí a gente vai entrar na questão do tratamento do peso, porque quando manhã ela era obesa, grau 1, e a gente foi fazer um passeio de navio, né? A gente foi para Fernando de Noronha num cruzeiro, e manhã rompeu o ligamento do joelho, o cruzado, eu não me lembro se o anterior ou posterior, mas ela ficou de molho e sentia muita dor, esse joelho ficou folgado, instável. Possibilitada de fazer exercício. Aí já estava com sobrepeso, já estava com obesidade grau 1, com o ligamento rompido sem fazer exercício. Eu disse agora que danou-se. A gente precisa dar um jeito de segurar esse peso. Na época eu era estudante de medicina. Eu disse, mãe, vai numa endócrino e pede remédio para emagrecer. Porque senão a senhora só vai ganhar peso. E na época foi oferecido sibutramina. Foi. E eu me lembro que a senhora chegou e disse assim, Laís, eu li a bula, tô com medo de usar, porque dá depressão, tu lembra? Lembro. Aí eu disse, não, é melhor ficar... deprimida magra. Do que deprimida gorda. Eu disse, usa a sibutramina. Aí eu lembro que a senhora fez, É verdade. Eu disse, vamos usar a sibutramina. Aí a sibutramina perdeu pouco peso, né? Com a sibutramina, não perdeu muito, não. Muito não, mas foi considerável do jeito que eu estava. A senhora disse que era uma luta para perder meio quilo. A senhora deve ter perdido aí uns 4, 5 quilos em uns 6, 8 meses de uso. Devia ser, Não foi por aí? E aí eu fui estudando e descobri que tinham acabado de lançar a liraglutida, que hoje tem no Brasil o nome comercial de Olire, que ficou mais famoso com o nome de Saxenda ou Victoza. Foi o primeiro análogo de GLP-1 que chegou no Brasil. GLP-1, só para contextualizar, é um hormônio que é produzido... É uma incretina, que a gente chama, é um hormônio produzido no intestino, que ele ajuda a gente na saciedade. Então, é um hormônio que induz saciedade, que reduz o trânsito intestinal. Dá aquela sensação que a gente sempre está cheia. E aí, a gente descobriu esse remédio. Disse, vamos usar. Eu disse, mãe, vai lá na médica e pede para trocar pelo Saxenda. E aí, ela trocou pelo Saxenda. Conta aí tua experiência com o Saxenda. Nessa época, era Estradote ou estrogel, né, que a senhora usava. Era. Só. Que era o adesivo ou o gel. E aí, a gente começou o tratamento da obesidade aí nessa luta, sem os implantes ainda. Aí, a senhora começou a usar o Saxenda. Diz o que a senhora sentiu. Muito enjoo. O intestino preso. E, assim, é uma sensação de prostração. Como se eu estivesse doente. Como fosse adoecendo. Como quando a gente tem uma virose que fica... Mole. Sem ânimo. E enjoo. Muito refluxo também. Muito refluxo e dor de estômago. Deu muita dor. A senhora disse que se tocasse... tocava aqui nessa parte do abdômen, doía. Só de botar a mão em cima. Ficava super sensível. Eu ficava imaginando, como é que pode só de botar a mão aqui doer? Mas a senhora acabou perdendo um pezinho danado, não foi? Perdi. E a senhora não chegou nem a 1 miligrama, a senhora não girava nem a caneta toda, não. Né? Porque eu tinha medo da reação, né, que tinha. Aí eu sempre de pouquinho. Aí, assim, acho que foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer com que a senhora perdesse um peso considerável. Mas aí a senhora permanecia com a osteoporose, permanecia com a esteatose, permanecia com a deficiência de massa muscular, a dor na coluna, as dores... Não tinha melhorado dessa parte, né? A gente estava tentando tratar da obesidade, mas a parte de hormônios ainda deixava um pouquinho a desejar.
Aí apareceu Ozempic, Ozempic. outro análogo de Caneta também. GLP-1, que tinha chegado no Brasil para o tratamento de diabetes, mas que a versão dele para tratamento da obesidade chama Wegovy, ou Vigov, né? Depende de como a pessoa queira pronunciar. Mas é a mesma substância, os dois são semaglutida. O que muda é a dosagem da caneta. A caneta do Wegovy, ela vai até 2,4 miligramas e a caneta de Ozempic vai só até 1 miligrama. Mas os dois são semaglutida. Aí a gente, vamos trocar pelo Ozempic, que ele é aplicação semanal. Aí, melhorou alguma coisa? Ficou a mesma coisa de A efeito mesma colateral. coisa. Só que mais potente para perda de peso. Era. A senhora acabou perdendo mais peso. E aí, assim, como manhã sempre foi muito difícil de fazer dieta, e ela gosta, manhã é formada em gastronomia. Daí entendam a minha peleja. Porque a gente come muito bem. Todo mundo tem, assim, como todos que eu acho que vão escutar a gente e assistir, a gente que é brasileiro gosta muito de se reunir na mesa, à mesa, né? E partilhar e comer bem. E lá em casa, a gente sempre comeu muito bem. Então, manhã sempre cozinhou muito. Meu Deus, comida da Mames é... Aí vocês entendam a minha dificuldade de manter a minha vida fitness. Aí... Manhã nunca conseguiu seguir dieta. Não. Então, Eu prefiro ficar sem comer. prefere ficar em jejum e quando comer o que quiser do que ficar. E tem 100 gramas disso, 80 gramas disso aí, eu nunca consegui É um vencer. sacrifício para mim. Mas aí, então, o que é que acontecia? A moral da história. A senhora perdia peso, aí parava de usar a caneta porque se sentia mal, aí ganhava. Aí perdia. Aí ganhava. Aí perdia. Aí ficava nesse efeito sanfona, né? Era. Quando a gente via que estava ganhando mais peso, entrava com a Voltava. caneta de novo. E aí ficamos nessa, até que apareceram os benditos dos implantes, que eu fiz o curso, estudei, fui ver como é que era. E apareceu o Mounjaro. Foi tudo na mesma época. Aí o Santo Mounjaro. Eu vou mostrar para vocês. Tem como a gente colocar a bioimpedância, por favor? Eu vou mostrar para vocês a bioimpedância de manhã de fevereiro. Tá aí na tela. Para quem vai só escutar, eu vou falar também. Fevereiro de 2025. A gente entrou com o Mounjaro para a senhora quando? Foi mais ou menos nessa época, não foi? Fim de 24. Foi, mas a senhora não usou Natal e Ano Novo. Não. Porque queria aproveitar Eu Natal acho e que Ano eu usei Novo. setembro, outubro e novembro. E parei. Tá. Aí voltei em fevereiro, por aí. E aí, assim, o tratamento mais certinho foi mais ou menos agora do começo de 25 até agora que a gente tá no final de 2025. No começo do ano, manhã estava com 72,7 de peso, com 28 quilos de massa muscular, 21,6 de massa de gordura, totalizando um percentual de gordura de 29,5. No IMC, a gente não usa mais IMC para fazer diagnóstico de sobrepeso e obesidade. Pelo menos não, ele não é o melhor parâmetro. O melhor parâmetro hoje é comorbidades. Então, se a pessoa tem esteatose hepática, se a pessoa é pré-diabética, diabética, hipertensa. E isso associado com o percentual de gordura. Então, manhã tinha um percentual de gordura de sobrepeso de 29,7. O ideal de mulher é de 18 a 28, dependendo da literatura. Então, percentual, organizem as ideias. Percentual de gordura de 18 a 28. Manhã estava com 29,7. Estava ali quase na beirinha. E um IMC de 25,5 também com sobrepeso. Aí a gente entrou com o Mounjaro e otimizou a reposição hormonal dela. O que foi que aconteceu aí até de fevereiro para novembro? Manhã perdeu 5 quilos, então ela ficou com 67,1. Ela não perdeu massa muscular usando o Mounjaro. Isso é uma coisa que vocês sempre veem com muito medo. Ah, doutora, e a massa muscular? E a massa muscular tá aí. Uma mulher na menopausa, desde os 37 anos de idade, 9 anos sem reposição hormonal, ganhando massa muscular durante o processo de emagrecimento. Então, manhã ganhou 200 gramas de massa muscular e perdeu 6,3 kg de gordura. Tá com 15 quilos de gordura hoje total no corpo, um percentual de gordura de 22, quer dizer, lembrem, o normal de mulher é de 18 a 28. Se você
tá ouvindo a gente e puder assistir o episódio, vai ter mostrando na tela as duas bioimpedâncias. E a curva da bioimpedância da esquerda, que eu sempre mostro para vocês, ela tá assim, côncava para a direita. E ela certa, do jeito certo, que eu sempre peço em consultório para vocês, o objetivo da gente é inverter essa curva. Ela tem que ficar côncava para a esquerda, né, mãe? Com a concavidade para a esquerda. Ela estava com a concavidade para a direita. Então, agora, a bioimpedância de manhã está uma bioimpedância de uma jovem de uns 30 anos de idade. Ela tá de parabéns, tá de parabéns. Palmas, palmas Você para tá a de mãe. parabéns. A água, inclusive, é um parâmetro que a gente usa. A água dela tá dentro do normal e não tá hiperidratada, não tá retida. Ah, uma coisa importante também, o nível de gordura visceral, que não tinha, né, na bioimpedância de fevereiro, mas que agora tá 7. Então, ela passou de 78 pontos na bioimpedância para 86. É muito difícil ganhar um ponto, tá? Na Embody. Leva-se muitas coisas em consideração. A quantidade de massa muscular, a quantidade de gordura, a taxa de metabolismo, basal. Então, tá ali, nível de gordura visceral antes era 10, tá? O ideal é que ela seja até 9. Então, em fevereiro, manhã tinha 10 de gordura visceral e hoje ela tem 7. Isso explica também porque aqui a esteatose hepática acabou sumindo. E aí, essa bioimpedância, ela só melhorou realmente a qualidade de vida de manhã, deu uma virada, né? Eu acho que de tanto de peso quanto de massa muscular, depois de Monjaro e implante, né? E tem outra coisa que eu lembrei, eu tinha uma placa de gordura numa artéria. Era na artéria? Provavelmente era na carótida. E sumiu. Foi mesmo? Eu fiz o exame. Ultrassom 2 meses atrás. E ela sumiu. Oh, que bom. Meu filho, o poder da ciência. E eu tinha medo dela soltar e... Se ela soltar, essa plaquinha soltar, ela dá AVC. eu tinha muito medo. E ela sumiu. Palmas pra mim. Palmas pra ela. Beleza. Essa bioimpedância me dá muito orgulho, porque eu sei que isso daí é muito mais do que dizer que minha mãe tá saudável hoje. Significa que ela vai ficar saudável durante a senectude. Ou seja, durante o período aí do envelhecimento dela, vai envelhecer com qualidade de vida. Hoje, manhã desempenha todas as atividades de casa possíveis e imagináveis para um ser humano jovem. Porque ela acha que ela realmente tem 30 anos. Então, ela capina, planta, troca jarro, levanta peso. Acabou-se o medo da dor na coluna, né? Acabou-se. Babado é forte. Inclusive, o personal dela fica meio impressionado, né? Com as coisas que a senhora consegue fazer na academia. Isso é muito legal. Deixa eu ver aqui o que a gente pode falar mais. Sobre a decisão, eu vou voltar a falar um pouquinho sobre os hormônios, que eu vou deixar o podcast do Monjaro para a próxima, tá? Eu só queria trazer essa parte do Monjaro com reposição hormonal, para vocês saberem que é possível de ser feito e que o resultado é muito bom. Mas, com relação à decisão, manhã entrou na menopausa aos 37 e a gente começou a repor com 46. Existe uma data limite de 10 anos aí, a gente chama isso de janela de oportunidade, para a gente poder entrar com a reposição hormonal. E quase que a gente perdia essa janela para manhã. Depois desses 10 anos, é possível ser feita a reposição hormonal, desde que sejam avaliados os riscos e os benefícios individualmente. O que eu queria que vocês entendessem, vocês enquanto não médicos, é que não existe receita de bolo para ninguém. Então, reposição hormonal é uma arte sutil. É a parte mais delicada da ginecologia, porque cada mulher é única. Cada mulher vem com sintomas diferentes. Às vezes a gente está falando aqui que manhã teve tudo isso e tem uma pessoa que diz assim, poxa, eu entrei na menopausa e não senti nada. Tem gente que não sente nada, tem gente que sente tudo, tem gente que fica no meio do caminho. Isso muda a decisão de fazer hormônio? Hoje, para mim, não. Só que, às vezes, muda o fato de que ela não me procura. Se ela não tem sintoma. Ela diz, eu passei pela menopausa e deixei para lá. Não fui atrás de fazer reposição hormonal.
Mas, às vezes, a gente perde essa janela de oportunidade por isso. Quando a mulher chega para mim, ela já está obesa, já está com sarcopenia, que é a perda da massa muscular que manhã tinha. Ela já estava com plaquinha nos vasos, ela já está com osteoporose. E aí eu fico entre a cruz e a espada de fazer hormônio e não fazer. Primeiro eu preciso ajeitar metabolicamente essa mulher, dá mais trabalho de fazer, mas não é impossível. Eu preciso ajeitar o metabolismo dessa mulher, então emagrecer ela, deixar ela nos eixos, tratar pressão, tratar diabetes, outros fatores que existam. E aí Monjaro veio muito forte para isso, para depois a gente deixar essa mulher saudável, a gente começar a reposição hormonal com segurança. É difícil eu conseguir fazer isso, infelizmente. Então, se você que está na menopausa, está ouvindo a gente, tem curiosidade sobre hormônio, procure um profissional antes que essa janela ela seja perdida, né, dos 10 anos, porque tá aí manhã contando a história dela, do tanto de benefício que ela teve. Realmente mudou a vida. Mudou Hoje a a senhora vida. tem 64 anos, né? Isso. 64 anos. Mas a mudança valendo foi de quando a gente colocou o implante para cá, né? E Monjaro. 2 anos. 2 anos assim, mudou completamente a vida da senhora. Só não senti mais dor. Já para mim já. E as taxas normais. Teve o pai da minha mãe, o avô da senhora tem uma história que talvez tenha morrido de câncer de fígado, né? Então, já existia essa preocupação aí também, câncer hepático. Bom, e aí, voltando a falar um pouquinho dos hormônios, da decisão do que fazer, existe hoje uma corrente que defende também o uso da progesterona para melhora de neuroplasticidade, né? Então, no caso de mãe que não tem útero, será que valeria a pena fazer a progesterona? Tem médico que faz e tem médico que não faz. Eu prefiro não fazer. Por quê? A senhora tem alguma queixa hoje de esquecimento, Hoje a cabeça da senhora funciona 100%, né? Eu acredito que seja normal. A senhora faz 1000 coisas ao mesmo tempo? Hoje ela... Conta aí um pouquinho do que tu faz. Da empresa que a senhora tem. Eu tenho uma empresa com meu marido, né? Ela não só cozinha não, tá, gente? Ele Ela cozinha nas horas vagas. Eu sou engenheira química de formação. E administro, né, a empresa que eu tenho com meu marido. Ele é analista de sistemas e eu tomo conta da parte administrativa e financeira. E agora a senhora está tomando conta da... E agora eu estou dando uma força à Laís. Ela está tomando conta da minha empresa também, da parte financeira. Então, manhã é aquela mulher 1001 também, igual todas nós. E gosto de cozinhar também. E gosto de cozinhar nas horas vagas. E aí, eu preferi não fazer a progesterona para ela, tá? Isso é uma decisão que pode ser tomada em conjunto. Às vezes, a mulher ela tem muita queixa de sono. E, às vezes, tem uma tendência mais forte à demência na família. A gente tem... A minha avó, a mãe da minha mãe, já teve 3 infartos, eu acho. Ela é pré-diabética, ela é hipertensa. E agora ela também está com Alzheimer. Então, a gente tem uma história familiar positiva aí de problema no coração e de demência. Cabeça. Exatamente. E aí tem uma coisa interessante que eu queria puxar agora, que é a história da sua irmã. A gente nem tinha falado sobre isso. Que ela teve câncer de mama, aí por volta dos 60 anos, né? E aí vocês também sempre têm essa preocupação muito forte sobre a reposição hormonal e o câncer de mama. A senhora teve algum medo quando a senhora foi começar a reposição hormonal? A senhora teve alguma dúvida? Assim? Não, que eu vivia tão desesperada que para mim era a salvação. Vocês ouviram isso, gente? O babado é forte. Minha filha, a mulher na menopausa é ladeira abaixo. Tá certo. A maioria das mulheres, elas têm muito medo quando se trata de câncer de mama. E hoje a gente sabe que uma mulher na menopausa, entre os 50 e 60 anos de idade, a chance de uma mulher ter câncer de mama, só pelo fato dela ser mulher e pelo fato dela ter entre 50 e 60 anos, qual é o risco dessa mulher ter um câncer de mama? 2,3%. Então, existe um risco... A gente não vê homem com câncer de mama, né? Então, é um fator ligado ao X. O X que eu digo, mulher XX, homem XY. Então, só pelo fato de a gente ser mulher e ter entre 50 e 60 anos, o risco é 2,3%.
esse risco não aumenta com a reposição hormonal, desde que sejam feitos com hormônios bioidênticos. E aí começa o bafafá. Ah, doutora, você faz bioidêntico? Hoje todo mundo faz bioidêntico, minha gente. Só não faz bioidêntico o SUS. O que não seria bioidêntico, só para vocês entenderem. É mais fácil eu explicar o que não é bioidêntico do que o que é bioidêntico. A senhora sabe o que é? Acho que eu nunca expliquei isso para a senhora. Mas a senhora já ouviu falar de bioidêntico? Não. Hoje, todo mundo tem que fazer reposição hormonal com hormônios bioidênticos, que são idênticos aos nossos. Que a gente produz. Exatamente. Os naturais. Quando foram lançados os hormônios, lá atrás, nos Estados Unidos, eu acredito que aí na década de 40, 50, 60, muito tempo atrás, os hormônios eles eram retirados de éguas prenhes. Então, eram hormônios equinos conjugados. Não eram hormônios de seres humanos. Você já me falou isso. Pois é. Então, aí veio hoje o estudo que foi feito com esses hormônios, viu que existia um aumento do risco de câncer. Foi um hormônio foi um estudo muito mal conduzido nos Estados Unidos. Ele foi o WHI. E foi, inclusive, quem quiser dar um Google aí para pesquisar sobre esse estudo, foi ele que causou todo o nosso transtorno de fazer reposição hormonal. Porque ele foi um estudo muito mal conduzido. Eles pegaram mulheres de todas as faixas etárias, com vários tipos de doença. Pegaram mulher que já teve câncer de mama, pegaram mulher fora da janela de oportunidade de 10 anos, pós-menopausa. Pegaram mulheres com múltiplas comorbidades, então mulheres que já tinham infartado, mulheres hipertensas, mulheres diabéticas, e fizeram reposição hormonal para todo mundo junto. E, obviamente, que isso não deu certo. Teve mulher que voltou a ter recidiva de câncer de mama, então hoje a gente sabe que uma contraindicação é o câncer de mama na mulher. Então, mulher que teve câncer de mama não pode fazer mais reposição hormonal. E aí, esse estudo, eu lembro que lançaram nos Estados Unidos, tem uma capa da Times. Estudo com hormônios mostra que causa câncer de mama. Aí saiu no Fantástico. Menina, aí quem viveu essa época dizia assim, foi uma loucura, eles procuravam a gente, dizendo, doutor, eu vou ter câncer de mama e vamos parar os hormônios e não sei o que lá. E aí começou essa cultura, essa desinformação de relacionar hormônio a câncer de mama. E aí é tanto que é seguro de fazer reposição hormonal com histórico familiar positivo de câncer de mama, que eu faço na minha mãe. E ela teve uma irmã que teve câncer de mama. Todas as irmãs da minha mãe, vocês são em 4, né, mulheres? 4. Uma teve câncer de mama, as outras 3 fazem reposição hormonal. Eu faço reposição hormonal de todas. A história familiar positiva só aumenta o risco se esse câncer for um câncer genético. O câncer de mama que a irmã da minha mãe teve não era genético, é que eu acho que vale a pena a gente dedicar aí uns minutinhos do nosso tempo para explicar para vocês o que seria um câncer genético. O câncer genético, ele se manifesta cedo. Tem lógica, né? Então, assim, um câncer que é geneticamente determinado, ele não vai aparecer na velhice. Ele vai aparecer na juventude. A pessoa não já nasceu com essa determinação genética? Então, a mulher que tem câncer de mama antes dos 40 anos de idade, a gente faz um teste genético para ver se esse câncer ele era realmente de cunho genético. E aí a gente testa a pessoa que teve câncer de mama. Se ela tiver a mutação, né, que é a mais comum é do BRCA1 e 2, se ela tiver essa mutação, a gente encontrar, a gente testa os familiares. Então, por exemplo, minha tia teve câncer de mama, eu vou testar minha mãe? Não, eu teria que testar a minha tia. Por que eu não testei? Por que ninguém pediu rastreamento genético para minha tia? Porque ela teve câncer aos 60 anos. Ela foi fumante passiva a vida inteira. Ela foi sedentária a vida inteira. Então, foi o estilo de vida e as condições a que ela foi submetida durante essa vida inteira que levaram ela a ter câncer de mama. Não foi genético. Foi estilo de vida. Inclusive, o maior fator de risco para câncer de mama é a obesidade. Então, a gente tem aí aquela mulher que eu falei dos 50 aos 60 anos, que tem 2,3% de risco, e que eu disse que se fizesse hormônio o risco permanecia 2,3%, esse risco aumenta para 4,6% na mulher que é obesa. E aí ninguém tem medo de obesidade. Dobra. A galera tem medo de hormônio.
E aí, bem, aqueles hormônios... Aí apareceu essa história do WHI, e os hormônios eram equinos conjugados, então hoje a gente não usa hormônios equinos, a gente usa hormônios bioidênticos. Então, o estrogel é bioidêntico, o estradote que a senhora usou era bioidêntico, naquela época já. O System é bioidêntico, o Ultrogestan é uma progesterona que também é bioidêntica. Então, assim, a testosterona que a gente usa. Então, todos os hormônios a gente tenta usar os que são mais parecidos com o que o corpo humano produz para não dar problema. Uma coisa interessante é, por que nunca passaram comprimido de hormônio para a senhora? Então, isso é uma coisa interessante também que a gente tem que conversar. A via de administração é muito importante. A senhora sempre usou a via de administração transdérmica. Ela é a mais segura, porque não passa pelo fígado para ser metabolizada. Então, toda vez que a gente toma um comprimido, de forma bem simples, inclusive, gente, esse podcast é para informar não médicos, porque hoje tem muito podcast ou muita fonte de informação para médico. Então, eu vou tentar trazer aqui num linguajar bem acessível para vocês conseguirem entender. Inclusive, se a senhora não entender alguma coisa, a senhora tem que me perguntar, porque pode ser a dúvida da galera que tá assistindo. Tá. Beleza? Mames é tímida, gente. Aí, onde é que eu estava? Me perdi. Sim, a via da administração. Eu não tomava porque minhas taxas do fígado eram tudo alteradas. Então, a gente não queria sobrecarregar mais ainda esse fígado com comprimidos. E aí, toda vez que a gente toma um comprimido, ele é absorvido pelo intestino e tem uma história que a gente chama de metabolismo de primeira passagem. Primeiro, ele passa pelo fígado, aí ele se torna ativo, cai na corrente sanguínea e vai fazer o efeito dele. Deu para entender, né? Deu. Então, toda vez que a gente toma um comprimido, ele passa pelo fígado. O paracetamol, por exemplo, é um dos maiores causadores de hepatite. Então, porque é comprimido, né? Toma comprimido, passa pelo fígado, e dá todos os problemas. Então, sempre que a gente puder evitar a via de administração oral de comprimido, tomar, é melhor. A via transdérmica é muito mais segura, porque ela não sobrecarrega o fígado, não aumenta o risco de trombose, e tem todos os benefícios da mulher. Então, pode ser de gel? Pode. Eu vou falar um pouquinho sobre... A senhora sentiu... O que é que a senhora achou melhor entre o gel e o adesivo? Mudou o quê? Só a comodidade? Só a comodidade. O adesivo era mais prático. 2 vezes por semana a senhora trocava. E o gel a senhora tinha que passar todo dia, ficar esperando secar. Lavar a mão. E eu já imaginava que perdia uma parte, né? Porque uma parte fica na mão, outra parte já fica na roupa. Exatamente. Fica no lençol, que é na hora que vai dormir. Isso é uma coisa interessante também. A senhora deveria ter sido orientada a passar o gel de manhã. O estrogel, o estrogênio, é um hormônio da energia, da vitalidade. Ele sempre é para ser passado pela manhã, junto com a testosterona. E aí o adesivo não. O adesivo não tem hora para trocar, porque ele dura mais tempo, né? Mas essa questão da perda do gel é uma coisa interessante. Tem um estudo que mostra que... eu vou chutar aqui, porque eu não me lembro qual é exatamente o número, mas sei lá. O estrogel, ele tem que ser passado em uma área de 30 centímetros quadrados. 3 centímetros, vamos dizer assim. Alguma coisa de centímetros quadrados. Como é que eu vou explicar para a senhora quantos centímetros quadrados a senhora tem que passar no corpo todo dia? Aí eles disseram que é mais ou menos o tanto do antebraço. Aí eles começaram a ver variações de melhora de sintomas. Tinha gente que melhorava, tinha gente que não melhorava. E eles começaram a perceber também que quem esfregava mais absorvia menos. Que vai contra a nossa intuição, né? A gente acha que quanto mais a gente esfrega, mais absorve. Mas absorve tanto na mão, né? Na mão já não absorve porque o tipo de epitélio da mão é grosso. Sim. Por isso que a gente pede para passar no antebraço ou na face interna da coxa, porque é uma pele mais fininha. Sim. Então, a mão já é mais difícil de absorver. E aí, começa a bagunça de hormônio. Um dia você absorve um tanto, outro dia você absorve outro dia tá na mão, outro dia tá na perna. E aí, começa a bagunça. Eu não gosto de fazer o estrogel por causa disso. Tá errado passar o estrogel? Não. É uma via de administração transdérmica e segura. A concentração dele é 0,6 miligrama por grama. Então, tem 0,6 miligrama de hormônio em cada pump que você aperta. Só que existe uma variação de absorção muito grande de mulher para mulher.
Marisa. Existe uma... Não tem como. Cada pessoa vai espalhar de um jeito diferente, vai ficar um tanto diferente na mão. E aí eu já não gosto mais tanto do oestrogel. E aí eu passo muito System. Antes de prescrever os implantes, a gente fez vários testes. A senhora não usava testosterona, a gente entrou com a testosterona, a gente mudou do oestrogel para o System. Então, a gente foi fazendo testes para ver o que era que a senhora ficava bem adaptada ou não. Eu acho que um grande divisor de águas também da senhora foi quando eu resolvi subir muito a sua testosterona, né? Isso eu fiz off-label, em uma decisão compartilhada com a minha mãe, explicando os riscos e benefícios. Falei bem direitinho para ela quais eram os riscos da gente subir muito essa testosterona. Mas o meu intuito era ganhar massa muscular. E aí, eu acho que vale também a gente desmistificar um pouco sobre o uso da testosterona, porque foi com ela que a senhora melhorou as dores na coluna. Exatamente. Foi depois que a gente subiu muito a testosterona que a senhora melhorou a massa muscular, estabilizou a coluna, melhorou as hérnias de disco e não sentiu mais dor. Correto? Correto. Eu passei uma dose mais alta do que o recomendado pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, sabendo que a testosterona é um hormônio tão seguro que a gente usa para transição de gênero. Então, as mulheres que querem fazer transição de gênero, do gênero feminino para o masculino, então, homens trans, eles usam testosterona até ficar em níveis de homem. Acompanhou? Uhum. Então, o que eles desejam são os efeitos colaterais. Correto? Aumento de pelo, engrossamento da voz, barba, para fazer a transição de gênero, correto? O que a gente não quer é isso. Então, eu tenho que achar um nível que não dê tanto efeito colateral e que melhore a massa muscular, porque, afinal, é um hormônio que é anabólico. E eu usei com esse fim para a senhora. Eu queria anabolizar, eu queria que a senhora ganhasse massa muscular, porque eu estava vendo a senhora manca, xoxa e capenga. Isso, gente, que eu tô falando para vocês é off-label. Eu fiz isso na minha mãe, com uma decisão compartilhada, com o intuito de melhorar a massa muscular mesmo. Conta aí um pouquinho da experiência da senhora. O que a senhora sentiu de benefícios quando eu fiz essa modulação hormonal na senhora? Principalmente as dores, né? Que foram sumindo. A incontinência, o escape desapareceu. Porque fortaleceu a musculatura do assoalho pélvico. Aí, de efeito colateral, só queda de cabelo. Queda de cabelo. Não engrossou voz, não deu hipertrofia de clitóris, deu só queda de cabelo. Só queda Mas de cabelo. foi uma queda de cabelo que chegou a incomodar? Ficou intensa? Não, Ficou ok, né? ficou. Eu percebi porque quando meu cabelo é cacheado, eu quase não pintei, né? Então, toda vez que eu lavo, passo o pente, aí sai o estufinho. Existe um estudo na USP com nandrolona para tratar mulheres com sarcopenia. Nandrolona vou explicar assim mais de forma mais leiga, é um tipo de testosterona que a gente faz injetável para melhorar a massa muscular e para tratar osteoporose. Porque a gente sabe que quando a gente melhora a massa muscular, a gente também melhora o osso. Então, não é à toa que a senhora melhorou também a sua massa óssea, à medida que a senhora melhorou a sua massa muscular. Eu nem vou entrar muito nesse mérito dos esteroides anabolizantes, do uso, do mau uso que está sendo muito feito por aí, mas eu geralmente não faço isso em consultório. Eu prefiro me abster, infelizmente, por causa das sociedades que batem muito forte no uso dos anabolizantes. Mas eu queria deixar claro que eles têm indicação para idoso acamado, para idoso sarcopênico, para osteoporose na mulher. E aí eu resolvi fazer na minha mãe porque era uma pessoa que eu sabia que dava para fazer e que precisava. E aí não alterou taxas, o fígado da minha mãe tá top, a gente conseguiu melhorar a massa muscular, a gente conseguiu melhorar a osteoporose. Então, tudo isso foi quando eu fiz uma modulação de testosterona para ela. Foi de gel, inclusive. A gente fez de gelzinho, transdérmica. E aí, depois a gente trocou para implante e hoje ela tá com níveis normais de testosterona, porque eu já consegui o que eu queria. E aí, hoje a gente usa implante em dose fisiológica, nas doses corretas.
E aí o implante veio como um facilitador. O que é que a senhora acha que melhorou do implante para o adesivo? Quais as diferenças assim de implante para adesivo e gel que a senhora percebeu mais? Eu acho que o implante, ele é mais permanente, os efeitos, né? Os efeitos bons. Uhum, Acho que é mais estável. entendi. Não fica subindo e Não descendo. fica subindo e descendo. Quando passa do tempo, né? 6 meses já está vencido, né? Já foi. Quando já está do 7º para o 8º mês, eu já começo a ficar com medo de sentir dor. Porque eu noto que eu fico mais frágil. Uhum. Alguns movimentos eu já me contenho mais, porque, eita, vai doer. Curioso. Os implantes, eles são subcutâneos e eles são absorvíveis. Então, eles duram 6 meses, a gente não precisa retirar depois. Cada vez a gente vai fazendo um cortinho. Então, hoje de manhã tá com 3 cortinhos no bumbum, mas eles têm menos de 1 centímetro. Praticamente não deixa cicatriz. E eles são extremamente seguros. Eles também não passam pelo fígado, então já ajuda. E é isso mesmo que a mãe falou. Eles mantêm os níveis hormonais normais por mais tempo. Você não fica subindo e descendo. Porque o estrogel, você imagina que se ele tem um tempo de meia-vida, que é o tempo de a posologia, por exemplo, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, isso a gente chama de tempo de meia-vida. Ele tem um tempo de meia-vida de 24 horas, ou seja, a cada 24 você tem que reaplicar, é porque em 24 horas ele já sumiu. E parece assim que não era suficiente, né? Porque eu tinha que tomar outros medicamentos. Uhum. Tipo para escape de urina. Eu tomava em paralelo com o uso dele. É verdade. Então ele já não cuidava dessa parte. Não funcionava tão bem, né? É verdade. Aí, sobre a decisão compartilhada de usar os hormônios, teve uma questão, uma vitória a gente teve. Eu tô achando massa a gente começar com esse podcast, porque teve... só para finalizar a história da testosterona, tem um grupo que é acompanhado no ambulatório de endocrinologia da USP, com mais ou menos eu não me lembro agora, vamos dizer, em torno de 40 mulheres, que são homens trans, com níveis de testosterona masculinos, que são acompanhadas há mais de 10 anos. E elas não têm colesterol aumentado, elas não têm pré-diabetes, elas não tiveram câncer. Então, eu acho que sobre a testosterona, hoje está muita gente aí colocando chip, que são os implantes à torta e à direita, sem responsabilidade. E os anabolizantes estão sendo usados de forma muito irresponsável. Então, eu acho que tem que analisar caso a caso as comorbidades que a pessoa tem, né? Ou se a pessoa tem outras doenças associadas e a real indicação. A minha mãe tinha uma indicação muito precisa. Minha mãe estava sarcopênica, que é uma redução importante da massa muscular. Ela estava obesa e ela estava quase com osteoporose. Então, ela tinha indicações de literatura para a gente tentar fazer esse tratamento, porque isso foi um tratamento, isso não foi uma modulação hormonal, foi um tratamento. E aí, hoje, é porque eu quero ficar mais forte, porque eu quero levantar mais peso. E aí começam os problemas do uso incorreto dos esteroides anabolizantes. Anabolizante não é bicho de 7 cabeças. Testosterona não é bicho de 7 cabeças. Às vezes as pacientes chegam com muito medo dos efeitos colaterais. A dose recomendada pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que é o que eu faço para as minhas pacientes no consultório, é de 5 miligramas por dia em gel. E é o que a dose máxima que eu chego nas minhas pacientes no consultório, para seguir as diretrizes da minha sociedade. Então, eu acho que tudo feito de forma responsável e seguindo as diretrizes não vai dar problema. E daí, essa mulher ela tem que estar esclarecida dos benefícios e dos prós e dos contras. Porque toda vez que a gente cobre um santo, a gente descobre outro. Então, a gente melhorou a massa muscular, pode dar queda de cabelo. Pode dar um pouquinho de aumento de pelo no corpo, é mais no queixo. Eu acho que a senhora teve 1 ou 2. Aqui. 2 pelinhos aqui que insiste. Não foi nada demais também, não é que vai virar a mulher barbada. Desde que acho que o profissional saiba o que está fazendo. Então, hoje eu tenho muita segurança para fazer hormônio, porque eu já estudei muito sobre isso. Tanto que decidi fazer meu mestrado nisso. Fiz endocrinologia ginecológica para estudar só a parte de menopausa. E
eu geralmente esclareço muito os riscos e os benefícios da minha paciente. E aí eu queria falar para a senhora, inclusive, acho que eu não sei se eu cheguei a comentar, e para quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, que a FDA é a Food and Drugs Administration dos Estados Unidos, que é o órgão regulatório, como se fosse a Anvisa da gente aqui, é a Anvisa de lá. E aí ele que tem essa história da bula dos remédios, que regula toda essa parte de medicações. E era muito difícil para mim. Quando chegava uma paciente no meu consultório, eu dizia assim, você tem que usar estrogênio. Aí ela fazia, mas não dá câncer de mama? Aí eu fazia, não. Aí ela ia ler na bula e tinha lá, aumento de risco de câncer de mama. Parecia que eu nunca tinha lido a bula daquele remédio. Eu sabia que tinha escrito aquilo lá, mas aquilo não era verdade. Só que para eu dizer que a bula do remédio estava errada, Complicado. é complicado. Mas eu dizia, que eu sou corajosa, mas é complicado. É remar contra a maré. E aí, finalmente, depois de muita luta, quantos anos depois, a FDA mudou as bulas dos hormônios. Inclusive, tem alguns hormônios, eu acho que nos Estados Unidos eles eram tarja preta. Eles eram assim, warning, perigo, sabe? E isso dava muito medo para a mulher repor os hormônios. Poxa, eu vou usar um negócio que está lá escrito que dá câncer de mama. E tinha escrito nas bulas também que os hormônios eram para ser usados pelo menor tempo possível. É tanto que sempre me perguntavam isso também. Por quanto tempo eu posso usar o hormônio? Eu falava para a vida toda. Você vai carregando sua caixinha de System pro caixão. E elas falavam, doutora, mas vai usar a vida toda? Eu, vai usar a vida toda. A gente não precisa de hormônio? Não precisa de músculo? Não precisa de osso? Não precisa da cabeça funcionando? É. E aí lá tinha escrito usar o menor tempo possível. E mudou, graças a Deus. Eu não sei se foi nesse mês, agora de novembro, ou foi no mês passado. Eles publicaram as mudanças, né? Determinaram que a bula não viesse mais com essa informação que aumenta o risco de câncer de mama, porque isso não é verdade. Os estudos mostram que não existe aumento de risco de câncer de mama quando a gente faz hormônio. E quando a gente faz a reposição hormonal. E também essa história de tomar pelo menor, de fazer, né, pelo menor tempo possível também sumiu, né, vai desaparecer das bulas. E aí tem assim, que o tempo de reposição hormonal deve ser uma decisão em conjunta médico-paciente, que eu achei genial. Inteligente. Sim. E aí tem outras coisas legais que eu queria trazer dos benefícios da reposição hormonal, que não foram só na minha mãe, é em todas as mulheres que fazem a reposição hormonal, de proteção cardiovascular. Então, a mulher, ela infarta depois dos 50. Porque o estrogênio, ele protege o coração. Ele é vasodilatador. Então, ele ajuda a artéria a ficar molinha. Então, essa artéria, à medida que o tempo vai passando, vai endurecendo, vai formando plaquinha, aí a pessoa infarta, ou tem AVC, que é a plaquinha da carota que a senhora tinha. Então, o hormônio, ele deixa esse coração protegido. Fora isso, agora a FDA, inclusive, publicou essa informação, existe um risco reduzido de 30%, aliás, existe uma proteção de 30% das demências. Então, quem usa hormônio tem 30% menos de demência, o que é muito importante para a senhora, por causa da história da sua mãe com Alzheimer. Fora isso, a gente reduz o risco de osteoporose, porque a gente precisa do estrogênio para depositar esse cálcio nos ossos. E a gente protege o músculo. O músculo é um órgão endócrino, ele produz hormônios também, do mesmo jeito que a gordura. Também é um órgão endócrino. E a gente já sabe que quem tem mais músculo vive mais. Então, por isso que eu comemoro tanto quando eu vejo a bioimpedância da senhora poxa, 300 gramas a mais de massa muscular, mas são quase 6 quilos a menos de peso. Com manutenção de massa muscular. Então, a massa muscular da senhora é o que vai fazer a senhora viver mais e melhor. Porque também não adianta a gente viver mais e viver ruim, né? Então, essa massa muscular é muito importante. O estrogênio também é responsável pela deposição do colágeno na pele. Então, para as mulheres que estão aí fazendo tratamento de lifting facial,
de fio de PDO, de estimulador de colágeno. É muito importante que esse estrogênio ele esteja em níveis fisiológicos, né? Nos níveis normais, para que esse colágeno consiga se formar na pele e dê menos flacidez, que é um problema bem comum, né, da flacidez. E aí, assim, poxa, eu sou fã de hormônio? Sou fã de hormônio. Melhora muito a qualidade de vida, vocês estão escutando aí. Também sou fãzona de hormônio. Fanzaças, pró-hormônios. E aí eu acho que é isso. O risco de câncer de mama, eu queria que ficasse muito, muito claro que ele não existe, não aumenta o risco de câncer de mama. Se você tem história familiar de câncer de mama, o risco tem que ser avaliado individualmente. Eu tenho que perguntar com quantos anos, quem foi, se foi parente de primeiro grau ou não. Esse podcast não substitui uma consulta médica, é importante ressaltar. A minha intenção foi informar e desmistificar de um jeito mais simples e acessível para vocês, para que vocês conseguissem pular barreiras. Porque hoje minha mãe tem 64 anos, ela tem 2 empregos. Ela toma conta da gente ainda. Ela é minha psicóloga. Minha melhor amiga, viaja. Agora está se dividindo entre São Paulo e Natal e Recife, porque eu trabalho em Recife também. E vai e volta, e vai e volta. E eu acho que sem hormônio ia ficar meio difícil de fazer tudo isso, né? É impossível. Com certeza. Pois é. E chegava aí... de uma viagem dessa, eu passava 3 dias com a coluna doendo e tomava os flex da vida, tudo, Mioflex, Dorflex. A senhora chegou a aprender a aplicar injeção de relaxante muscular. Eu aplicava em mim mesma. Citoneurin foi de rodo. Era. Que é a vitamina B12 que ajuda a compor os nossos nervos. A gente foi viajar, só um fato curioso, a gente foi viajar para os Estados Unidos. Eu fui fazer um curso em Harvard, né, da parte de hormônios. E aí eles foram comigo, a gente foi aproveitar e deu uma passeada lá em Boston. E aí eu levei... A caixa de injeção. Porque a gente tinha acabado de trocar, acho que a senhora estava no primeiro implante ainda, não estava? E aí... Ainda não tinha nem Mounjaro ainda, não tinha? Não. Tinha, não. E aí... Eu levei pelo menos umas 5 injeções. Eu estava até com medo de ser barrada na alfândega, porque eu levei fora da caixa, porque eu não ia levar as caixinhas, porque ocupava muito espaço. Mas eu levei 5 frascos de Diprospan. E trouxe os mesmos. Não usou nenhum. Graças, rapaz. A gente ficou impressionada. Todo dia eu acordava, eu olhava para mãe e fazia, e a coluna? Ela, tô sentindo nada. E a gente ficava, meu Deus, caminhava o dia todinho, o dia todinho, voltava, dormindo, dividindo a cama com o pai, uma cama minúscula. E dormindo apertada. Era. E o frio. Um frio da bicha. Que o frio já prejudicava também. Eu sentia muita dor quando tinha frio. Passeamos muito em Nova York e em Boston, graças a Deus, e voltou do mesmo jeito que foi. E muitas horas de avião, né? Também. Que é desconfortável. Quando a senhora viajava de avião, a senhora ficava bem entravada, bem ruim da coluna. Foi verdade. Eu viajava até com aquele colar cervical. Era mesmo. De Natal para Campina. Era de estimação. De Natal para Campina, eu usava o colar cervical e uma cinta. Quando eu ia dirigindo. Era mesmo. Ainda tenho o colar e a cinta. Pode jogar fora. Pretendo não usar mais. Pode jogar fora. De alta. Suas de estimação. Bom, é isso. Eu acho que a qualidade de vida da mulher que faz a reposição hormonal é outra. Eu tive a oportunidade, eu queria tanto levar a senhora... Próxima vez que a senhora vier, se ainda estiver no ar, eu quero levar a senhora na peça da Cláudia Raia. Recomendo que vocês que são mulheres e estão passando por essa fase de transição, que não é o fim, né? Não é fim pause. É início pause. É início de uma nova fase. Que ela pode ser muito difícil ou não. Às vezes a gente não tem jeito. Eu trato mulheres que já tiveram câncer de mama, que é muito mais difícil. Mas também não é impossível a gente devolver qualidade de vida. E é uma fase de transição que eu acho que vocês têm alguém que pegue na mão de vocês, né? E diga assim, vai ficar tudo bem, vai dar certo. Exatamente. Porque senão vocês ficam achando que é aquilo ali que tem. Que é que tem que esperar passar. A senhora escutou alguém dizendo que era só esperar passar? Minha mãe dizia que passava. Espera que passa.
Ainda hoje ela sente. É mesmo? Ela tem aquela sudorese. Tem 30% das mulheres que têm calorões intensos, classificados como intensos, eles não melhoram, nunca mais. Elas ficam sentindo o resto da vida. Imagina você sentir esse calorão o resto da vida. É triste. Muito triste. E aí, assim, não precisa passar por tanto sofrimento. A Cláudia Raia traz esses sintomas todos da perda de urina, da redução da libido, porque a gente nem falou sobre isso, mas é uma queixa muito comum e é uma coisa que afeta muito o casamento, né? A Cláudia Raia mostra muito na peça dela, assim, o marido dela... você não me ama mais, o que é que tá acontecendo? Você tem outro e não sei o quê. Porque a mulher nem procura e quando ela é procurada, ela não quer. Ela sai correndo. Porque tem ressecamento vaginal, porque dói na relação, porque não tem vontade. Então, essa parte que é muito delicada do relacionamento, não precisa ser assim. Então, quando a gente repõe estrogênio, essa mulher volta a ter lubrificação, essa mulher volta a ter desejo. Não é a testosterona, tá? O principal hormônio da libido é o estrogênio. Depois, a indicação formal, né, pela nossa sociedade, pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, para uso da testosterona é desejo sexual hipoativo. Então, aquela mulher que realmente está parecendo uma planta, a gente faz a testosterona, mas vale salientar que a libido da mulher ela é muito multifatorial. Então, não tem como a mulher ter desejo se está tudo ruim em casa, se está com filho doente, se está com conta para pagar, e se está sobrecarregada no trabalho, se está com burnout. A mulher ela não funciona dessa forma. E a sociedade ela é muito cruel com a gente nesse sentido de exigir que a gente funcione igual o homem. Eu já cansei de receber mulher no meu consultório dizendo assim, doutora, tem alguma coisa errada comigo. Tem períodos do mês que eu sinto vontade e períodos que não. Aí eu digo, que bom. Tá funcionando do jeito que Deus disse que era para funcionar. Olha que coisa boa. Aí ela fica olhando assim para mim. Porque quando a mulher tá ovulando, ela tem vontade. Quando a mulher não tá na fase de ovulação, que ela tá mais perto do período pré-menstrual e menstrual, ela não vai ter vontade. A gente não... Os hormônios da gente, eles são... Na fase, né? Antes da menopausa, claro. Eles são cíclicos. E aí, a gente, nessa baixa de hormônio, a gente pode ter deficiência hormonal que leve a gente a perda de libido, mas, às vezes, repor o hormônio só não é suficiente. Se está com um problema no relacionamento, se está com um problema em casa, ou se está, enfim, com dificuldades no trabalho, às vezes o hormônio não é suficiente, porque não é a tábua de salvação de tudo também o hormônio. Ele é um poderoso auxiliar, mas, às vezes, ele não é suficiente para a melhora da libido. É valiosíssimo. Valiosíssimo. E aí, eu queria deixar claro que se você tem mais dúvidas sobre os hormônios, procure o seu médico, procure o seu ginecologista, vai assistir a peça da Cláudia Raia. Se informe, procure, pesquise, converse com o seu médico. A gente tem hoje diversos ginecologistas que já estudam essa parte de terapia de reposição hormonal, que fazem a reposição hormonal com segurança. Os implantes, eles são permitidos, tá, pela Anvisa. É uma briga aí muito grande minha, mas eu insisto em ir nessa contramão porque eu acredito muito no poder dos implantes hormonais. Mas caso não seja possível fazer os implantes, que eu sei que o custo deles é mais elevado, que faça a reposição hormonal pela via transdérmica, discutindo com seu médico para saber o que é melhor para você, mas que fique claro que a mensagem é que hormônios fazem parte da sua vida, da sua qualidade de vida e que, se for possível, eles devem ser feitos sim, tá? A principal indicação são os fogachos, né? Os sintomas vasomotores da menopausa, mas a gente faz porque melhora tudo. Melhora a massa muscular, melhora a relação cintura-quadril, essa barriga que cresce na menopausa, ela reduz, melhora o risco de demência, protege o coração, protege os ossos da osteoporose, tantos inúmeros outros benefícios que a reposição hormonal traz. Vamos desmistificar a reposição hormonal. Vocês têm que fazer com segurança, vocês não podem ter medo de fazer, tá? Também não adianta fazer um negócio e não dormir em paz. Tem que fazer com segurança, com tranquilidade, de um jeito que vocês se sintam seguras e acolhidas. É isso que eu tento fazer todo dia no meu consultório. Foi isso que eu tentei fazer com a minha mames. Conseguiu.
Recado, mames, para as pessoas de casa que vão nos assistir. Hormônio é vida. Recuperei boa parte da minha autoestima, da minha vida mesmo, fisiológica e psicológica. A senhora é mais parecida hoje com o que a senhora era quando ainda tinha seus ovários, né? Sou. É muito sofrido, gente. A menopausa é um período muito difícil e nem precisa ser. Porque foi luta atrás de batalha, né? Foi uma vida inteira para tentar achar o que ficaria melhor para a senhora. Foi. Aí agora que a gente conseguiu, graças a Deus. Graças a Deus. Então, tá bom. Qualquer dúvida, eu tô sempre à disposição. Meu Instagram é o @laismedica, para quem quiser me seguir. Eu tô com uma roupinha roxa. É fácil de achar. Espero que vocês gostem, que vocês procurem os médicos de vocês para conversar sobre. Menopausa não é o fim do mundo, não é o fim, é uma transição. E essa transição ela não precisa ser sofrida. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. O próximo episódio vai ser sobre Monjaro, tá? Fiquem atentos, eu vou fazer a chamada agora. No próximo episódio eu vou trazer uma paciente muito querida, que teve uma mudança muito grande de mentalidade, de estilo de vida, enfim, muita coisa legal, de recuperação de autoestima, fazendo uso do Monjaro. E eu queria trazer ela aqui para conversar um pouquinho sobre esse assunto que está tão em alta, né, no momento, que é a tirzepatida, o Monjaro. E ela vai vir aqui em dezembro para a gente conversar sobre. E eu espero que vocês se animem, porque eu estou muito animada para conversar sobre o queridinho do momento, nosso querido Momom. Nosso querido Momom. Ela sempre está animada para cuidar da gente. Eu sei sempre, isso aí é minha vocação. E cobra. Eu cobro. Cobra. Eu cobro. E assim, eu acho muito curioso. Todas as minhas pacientes têm meu WhatsApp, né? Mas tem médico que tem medo de dar o WhatsApp para o paciente. Eu não tenho, não, tá? Vocês são bem comportadas. Vocês só me perguntam realmente o que devem perguntar. E eu acho que essa acessibilidade faz muita diferença no tratamento. Vocês saberem que vocês podem contar comigo. É muito importante. Vocês têm que conseguir contar com o médico de vocês, tá? Ele tem que ser um parceiro. Tem que ser um parceiro para caminhar junto com vocês. Acabou-se aquela história que o médico ficava do outro lado, né? E tá aqui a receita e vá para casa, e seja o que Deus quiser. Vocês não perguntavam, né? Hoje a gente tem acesso à informação. A gente tem muito acesso à informação, as mulheres estão cada vez mais informadas. E isso é muito bom. Isso ajuda muito no tratamento de vocês, porque vocês chegam com dúvidas, né? E tirar dúvidas é importante. Tu tem alguma dúvida, mãe? Não. É isso, gente. Só para completar, eu queria falar um pouquinho sobre o Mirena. Como a minha mãe foi esterectomizada, a gente acabou não entrando nesse assunto, mas é muito importante vocês saberem que para mulheres que têm útero, o Mirena pode ser um grande auxiliar na parte da reposição hormonal, tá? O Mirena, ele tem a progesterona que protege o útero durante a reposição hormonal. E ele libera o hormônio a nível local. Porque qual é o risco? Assim, vou tentar explicar para vocês de forma bem simples. O estrogênio, ele estimula a camadinha mais interna do útero, que é aquela que a gente sangra todo mês. Então, quando tem estrogênio, aquela camadinha cresce, a gente não engravida, ela sangra, num período menstrual normal. E quando a gente sangra, a progesterona sobe. Então, tem período do mês que é o estrogênio que está mais alto, tem período do mês que é a progesterona que está mais alta. E para proteger esse útero do estímulo contínuo do estrogênio, então se a gente dá estrogênio, estimula, se a gente faz isso sem progesterona, existe um risco de esse endométrio, que é a camadinha mais interna do útero, acabar hiperplasiando, crescendo demais, e isso pode predispor a câncer de endométrio. Então, não pode usar estrogênio sem progesterona para quem tem útero. Não pode. E uma informação importante, tá? Não existe evidência científica que corrobore o uso da progesterona transdérmica. Então, se você está fazendo progesterona de gelzinho, porque eu já vi algumas prescrições erradas de estrogênio, estriol e progesterona tudo junto para a mulher passar de pomada, de creme, de gel, tá errado. A progesterona, ou ela é Mirena,
DIU, que inclusive reduz o risco de câncer de endométrio. Quem tem DIU Mirena tem redução de risco de câncer de endométrio e redução de risco de câncer de colo de útero. Mirena é maravilhoso. Eu sei que às vezes dá um tilt na cabeça, porque DIU é para evitar gravidez, né? Mas o Mirena é um DIU que libera progesterona, e essa progesterona ela pode ser auxiliar na reposição hormonal para proteção endometrial. Então, para que essa camadinha do endométrio, lá de dentro do útero, ela fique controlada. Se não for com Mirena, tá? Essa proteção, ela tem que ser com uma progesterona micronizada, que geralmente é um comprimido que você ou pode tomar ou pode colocar pela vagina, tanto faz. Mas ela não pode ser transdérmica, tá? Não pode ser de gel. É errado fazer progesterona de gel para proteção endometrial. E é isso, eu acho que o Mirena aí veio forte para reposição hormonal. Eu gosto muito de Mirena. Para mim, é o melhor dos mundos, é a mulher chegar no meu consultório com Mirena ou topar colocar, que é o mais difícil, porque quando a mulher tá na menopausa, 5 anos de menopausa, eu digo, vamos colocar um DIU? Ela faz o quê, doutora? Uma altura dessa do campeonato eu não coloquei nem quando eu tava Período fértil. Era no período fértil, agora eu vou colocar a Mirena, mas eu tento convencer todas. Mirena é muito bom. Não é difícil de colocar, a gente coloca com anestesia local. A minha mão é bem levinha, né, mames? É. Porque eu sou dentista, né, também, então eu acho que eu aprendi a ter um refinamento tátil. No tato, E aí a gente faz com anestesia local no consultório. Não precisa fazer com sedação no hospital na maioria dos casos. Em 5 minutinhos acaba o procedimento. Pode sentir cólicazinha tipo menstruação, mas também não é nada muito doloroso. E levanta e vai para casa com Mirena, feliz da vida. Com o útero protegido e dormindo tranquila, né? Principalmente que vocês estão fazendo as coisinhas do jeito certo. Com o úterozinho de vocês protegido e com o estrogênio desempenhando o papel dele, que é de todos aqueles que eu já falei, de coração, de ossos, de massa muscular e tudo mais. E acho que é isso, gente. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. Espero que a gente não tenha esquecido de contar nenhuma história. Mas Mami sempre vai estar aqui para falar sobre isso. Eu vou tentar trazer algumas outras pacientes de reposição hormonal, porque vocês podem achar que essa entrevista é enviesada. Por causa do grau de parentesco. Eu vou tentar trazer outras pessoas para contar histórias de menopausa, que eu sei que é um assunto que está muito em alta. É que a minha foi a primeira, né? Que a de manhã foi o meu primeiro caso de sucesso. Foi cobaia. Foi minha primeira paciente, aí minha cobaia. Para muitas coisas, inclusive. E aí, isso é muito curioso. Eu testo em mim e testo nela. E aí, geralmente, dá certo, porque quando a medicina é baseada em evidências, quando a gente estuda e faz tudo certinho, não tem como dar errado. E, enfim, é isso. Espero que eu estou de coração e braços abertos para receber todas, para tirar dúvida de todas. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço carinhoso de mim para vocês. Espero que não tenha sido muito cansativo, que tenha sido legal participar aí dessa manhã com a gente. E fiquem aí para as próximas. Se quiserem dar sugestões de temas, eu trarei todos aqui para vocês. Organizarei todos. Obrigada, mama. Obrigada, filha. Por dividir sua história com a gente. Eu acho que a senhora vai ajudar muitas mulheres. Tomara. Acredito que sim. Espero que sua história alcance muita gente e que muita gente fique inspirada na sua história para correr atrás de ficar bem. Porque ficar mal não é uma opção. Não. A gente não pode. Existe essa opção. Não existe essa opção. A gente tem que ficar bem. Bem orientada, né? Bem orientada. Gente, procurem médicos responsáveis. Te amo, Chica. Te amo, filha. Eu acho que eu nem falei. A senhora se apresentou, não, né? Minha mãe chama Verônica. Me apresentei. Apresentou. Tá bom. Então tá. Um beijo, mama. Te amo. Beijo, filha. Te amo. Até a próxima. Deus quiser.